Forças Armadas viraram um impasse na transição de Lula. Enfrenta dificuldades de quadros com acesso às atuais cúpulas militares, e com a direção de ambos os ministérios no governo Jair Bolsonaro, numa relação considerada sensível pelos petistas. O governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, deixou para o fim a montagem da equipe que vai trabalhar junto ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Também resta pendente a definição do núcleo que vai lidar com o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Lula enfrenta dificuldades de quadros com acesso às atuais cúpulas militares, e com a direção de ambos os ministérios no governo Jair Bolsonaro, numa relação considerada sensível pelos petistas. O vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin, um dos nomes em quem se confiava a aproximação com militares, afirmou a interlocutores que a equipe temática da defesa será anunciada assim que formada. Há um silêncio total sobre os nomes sendo recrutados, e integrantes da transição afirmam que será preciso muito tato na relação com a defesa. Eles dizem que o setor militar foi preterido da pauta prioritária na formação da equipe, mas vem sendo tratado por um núcleo mais fechado no entorno de Lula. O governo Jair Bolsonaro deu um inédito protagonismo político aos militares e levou a uma ocupação de cerca de 6.000 cargos na esplanada dos ministérios. Lula já falou que pretende reverter a situação e indicou a nomeação de um civil na defesa. Ele tem sido aconselhado a optar por alguém de perfil institucional e a não criar perturbações desnecessárias na relação com Exército, Marinha e Aeronáutica. A aposta é que nomeará o mais antigo entre os oficiais generais quando for escolher os comandantes. Os currículos estão em avaliação. Embora as cúpulas militares se digam legalistas, na semana passada, os atuais comandantes gerais das Forças Armadas emitiram nota conjunta sobre as manifestações na frente dos quartéis, cuja pauta principal é a rejeição da vitória de Lula nas urnas e um pedido de intervenção militar. Há militares envolvidos nas manifestações, assim como seus familiares. Reservadamente, admite-se na caserna que a orientação ideológica majoritária é conservadora e rejeita a trajetória de Lula. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, manifestou-se por nota e ofício levantando suspeitas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, embora a fiscalização realizada por uma equipe técnica de especialistas militares não tenha apontado nenhuma evidência de fraude. Ao revés, o relatório indicou o funcionamento das urnas sem anomalias e a contagem de votos sem divergências. Além de ter feito previsões negativas sobre o que seria um governo da posição, o ex-comandante do Exército General Eduardo Vilas Boas afirmou que o clamor de socorro às Forças Armadas deriva de dúvidas sobre o processo eleitoral e atentados à democracia. Na carta divulgada na terça-feira, 15, Vilas Boas referiu-se aos intervencionistas de forma elogiosa. Em 2018, o então comandante-geral publicou uma mensagem interpretada como ameaça no judiciário, cobrando respostas à impunidade, pouco antes de o Supremo julgar um recurso da defesa de Lula. Derrotado na corte, ele seria preso dias depois da Operação Lava Jato. Durante a campanha, interlocutores de Lula buscaram aproximação com a cúpula das Forças Armadas, mas ouviram que as portas na caserna estavam fechadas. Alckmin foi um deles. A fonte mostrou que, rompendo com prática inaugurada em 2018, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, não recebeu nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto para dialogar sobre assuntos de interesse da Força Terrestre. A interlocução perdeu prioridade e conselheiros do petista passaram a dizer que não era conveniente buscar contato com generais da ativa com assento no alto comando, nem dar protagonismo político a eles. Generais da ativa, ouvidos sob reserva, não questionam o resultado da eleição e consideram que a transição ocorre dentro de normalidade. Eles dizem que seria natural a preparação da transição pelos generais mais antigos de cada força, cotados para assumir o comando geral. Em privado, no entanto, conselheiros de Lula dizem que mantiveram contatos pontuais com interlocutores das Forças Armadas.
Entre os colaboradores para a área, estão o General da Reserva Marcos Edson Gonçalves Dias, ex-chefe da Segurança Presidencial de Lula e colaborador da campanha, os ex-ministros da Defesa Nelson Jobim, Celso Amorim e Jacques Wagner, e o ex-ministro Aloysio Mercadante, filho do general Oswaldo Muniz Oliva, morto em 2020. Petistas também citam um ministro do Supremo Ricardo Lewandowski. A fonte flagrou anotações de Alckmin que indicavam para o grupo da inteligência e estratégia os nomes do general G. Dias e do delegado da Polícia Federal Andrei Passos. O setor também lidará com a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Eles não foram ainda indicados, assim como Nelson Jobim e Jacques Wagner. O embaixador Celso Amorim, chanceler mais longevo do país, tem dado opiniões na defesa, mas está formalmente ligado ao núcleo das relações exteriores. G. Dias é considerado peça-chave por manter relações próximas na caserna. O Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo não possuem setoriais destinados à formulação de políticas de defesa. Há também episódios que denotam desconfiança. Por receio de espionagem, o time de Lula dispensou servidores e estrutura de redes e equipamentos disponibilizados pelo GSI, chefiado pelo general Augusto Heleno, no Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB. O episódio foi revelado pela Globo News. Radicalizado, o ministro disse recentemente a militantes bolsonaristas que infelizmente não era verdade que Lula estivesse acometido por uma enfermidade. A divisão dos grupos técnicos não é necessariamente um espelho da próxima esplanada dos ministérios, mas fica muito próximo disso, conforme Alckmin. A portaria que ele assinou com a estrutura tinha 31 grupos originalmente. Faltam ser nomeadas as equipes para defesa, inteligência e estratégia e centro de governo. Por outro lado, foram criados os núcleos de juventude e comunicação social e os subgrupos da infância e das micro e pequenas empresas. O que vocês acharam? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos.